Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9, a Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Maricampo em Cotovelo, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa d'Anta, a Rádio FM em Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Executiva FM em Nísia Floresta, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e da Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. Como Cristo, bom pastor, edificas a igreja. Tu podes tudo. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Neste quinto domingo da Quaresma do ano litúrgico B, o Evangelho proclamado na liturgia é o de João, o capítulo 12, versículo de 20 a 33. Nos fala São João. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E o que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo.
Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, você, prezado ouvinte, no Evangelho deste quinto domingo da Quaresma, São João narra um episódio que ocorreu na iminência da Páscoa judaica, ou seja, próximo dos acontecimentos da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Jesus estava em Jerusalém. Alguns gregos recém-convertidos do judaísmo, atraídos por quanto ouviram falar de Jesus e pelos sinais que ele realizava, aproximaram-se de Filipe, que era um dos 12, que tinha um nome grego e vinha da Galileia. Eles chegam até Filipe e dizem para ele: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe, por sua vez, chamou André, um dos primeiros apóstolos, que era muito próximo do Senhor. Também ele tinha um nome grego. E então ambos foram ao encontro de Jesus para apresentar o desejo daqueles gregos. No pedido daqueles homens de origem grega, cujos nomes não são citados, podemos ver a sede que existe no coração de cada ser humano. É a sede de felicidade, sede de eternidade, a sede de verdade, a sede de Deus, a sede de ver e conhecer nosso Senhor Jesus Cristo. A resposta de Jesus nos conduz para o mistério pascal, que é a manifestação gloriosa da sua missão salvífica, que vai passar pela doação de si até o extremo da cruz. Nosso Senhor diz: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Jesus anuncia, portanto, que está chegando a hora de sua glorificação. E a hora da sua glorificação passa pela dolorosa paixão e pela sua morte na cruz. É na cruz que ele vai ser glorificado, tal como um grão de trigo, que cai na terra e morre. Assim também, pela doação total de sua vida, a semelhança do grão do trigo que é lançado na terra e morre para frutificar, deixando-se de ser grão, também nosso Senhor, através da sua morte e ressurreição, realizará o plano definitivo, o plano divino da salvação de todo ser humano. Com a analogia do grão de trigo, que morre ao ser lançado na terra, a morte é entendida como a condição para a vida nova. Tal como o grão, que ao morrer libera todo o seu potencial que contém em si para gerar vida nova, também assim Jesus, um grão só pode produzir fruto quando morrer, quando deixar de ser grão, para então manifestar a sua exuberância, a sua vida em abundância. Aplicado a si mesmo, quando Jesus aplica essa analogia a si mesmo, a comparação com um grão de trigo que se desfaz ao ser lançado na terra para produzir muitos frutos para todos, leva-nos a compreender que somente mediante a morte, a cruz, Cristo produz fruto de salvação para todo ser humano. Não era suficiente que o Filho de Deus tivesse encarnado para levar a cumprimento o plano divino da salvação universal. Era preciso que ele morresse e fosse sepultado. Só assim toda a realidade humana teria sido assumida, até as últimas consequências. E mediante a sua morte e ressurreição foi manifestado o triunfo da vida, o triunfo do amor, que é mais forte do que a morte. Aplicado aos discípulos, a comparação com o grão de trigo sugere que a fecundidade da missão dos discípulos dependerá do testemunho do amor e doação, da entrega da própria vida, tal como fez Jesus. Somente quando o discípulo desapega-se de si mesmo, esquece-se dos próprios interesses e seguranças e entrega a vida a serviço do outro, então a sua vida ganha sentido. Ser discípulo consiste em seguir Jesus e está lá onde se encontra o seu Senhor.
não temendo padecer a mesma sorte pela qual o Mestre passou. Ser discípulo significa seguir com fidelidade os passos de Jesus, no meio da hostilidade, perseguição, com a possibilidade de perder tudo. A meditação desse texto do Evangelho de João é muito oportuna para mergulharmos espiritualmente no mistério da paixão do Senhor, que celebraremos a partir do próximo Domingo de Ramos. Somos estimulados a partilhar o estado de espírito de Jesus, preparando-nos para reviver o mistério da sua paixão, morte e ressurreição, não como espectadores, mas como protagonistas, juntamente com Ele, envolvidos no seu mistério de cruz e de ressurreição. Devemos estar lá onde está o nosso Senhor, seguindo seus passos, aprendendo a ser solidários com Ele no momento do combate, para sermos co-participantes da sua vitória. Com essa disposição de espírito, compreendemos a solene proclamação com que termina o trecho evangélico: e quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Como também o comentário que São João faz. Assim falava, dizia São João, Jesus falava para indicar de que morte deveria morrer. A cruz é a altura do amor, para a qual devemos fixar o nosso olhar, para gozar da mesma estatura de Jesus, sendo beneficiados pela redenção. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado, e que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Jesus, que é Deus, mas é verdadeiramente homem, com os mesmos sentimentos que um ser humano experimenta frente a uma situação extrema de perigo de vida, também ele sentia o peso da prova e a tristeza amarga pelo trágico fim que o aguardava. E por ser homem-deus, experimentava ainda mais em profundidade o terror face ao abismo do pecado humano e de tanta maldade que há na humanidade, que ele deverá purificar com fogo de seu amor. A sua alma está profundamente angustiada frente à paixão, a qual será submetido. Sobressai a tentação de suplicar: Pai, livra-me desta hora, salva-me da cruz. O Senhor, tal como no Getsêmani, experimenta o drama da solidão, do medo, da morte. Implorará ao Pai para que afaste dele o cálice da paixão, mas do mesmo modo não falta a sua total adesão filial e obediência à vontade de Deus. Mas porque sabe que chegou a sua hora, ele pode rezar com confiança: Pai, glorifica o teu nome. Ele aceita a cruz, transforma a sua vontade humana, identifica-a com a vontade de Deus para que seu nome seja glorificado. Este sentimento sobressai no relato do trecho da carta aos Hebreus, proclamado na segunda leitura. Nos fala o autor da carta aos Hebreus: Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Sofrendo uma angústia extrema por causa da morte que está para chegar, Jesus recorre a Deus com fortes gritos e lágrimas. Nos fala a carta aos Hebreus: invoca a ajuda daquele que o pode libertar, mas permanece confiante e se entrega nas mãos do Pai, com grande obediência. Devido a esta sua confiança filial para com Deus, ele foi atendido e o Pai o glorificou, ressuscitando dentre os mortos. Estamos nos aproximando da Semana Santa. Jesus então indica a todos os seus discípulos um caminho exigente que passa pela cruz. Hoje repete mais uma vez para nós o que nosso Senhor disse para seus discípulos: se alguém quer me servir, siga-me. A cruz é uma realidade para todos nós. Não há alternativa para o cristão que quiser realizar a sua própria vocação. Assumindo a nossa cruz, conhecemos a vitória, tal como um grão de trigo que precisa deixar de ser grão para manifestar toda a sua potencialidade e produzir muitos frutos. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Fazer pouca conta da própria vida não significa expor-se a perigos desnecessários e atentar contra a própria existência. Trata-se de uma expressão semítica forte e paradoxal.
que ressalta a total radicalidade que deve distinguir quem segue Cristo e se põe, por amor a Ele, ao serviço dos irmãos. Perde a vida e assim a encontra. Não existe outro caminho para experimentar a alegria e a verdadeira fecundidade do amor, senão através do caminho do doar-se, do entregar-se, do perder-se, para então, enfim, se reencontrar. Portanto, que as palavras do Senhor, neste quinto domingo da Quaresma, nos ajude a viver o sentido desse tempo quaresmal que estamos vivendo, da entrega, da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, cujos mistérios iremos celebrar na Semana Santa. Se o grão de trigo não morrer, caindo em terra fica só, mas se morrer dentro da terra dará frutos abundantes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim meus inimigos. Senhor, clamei por vós pedindo ajuda, e vós, meu Deus, me devolvestes a saúde. Se o grão de trigo não morrer, caindo em terra fica só, mas se morrer dentro da terra dará frutos abundantes. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Por vós, ó meu Senhor, agora eu clamo e imploro a piedade do meu Deus. Se o grão de trigo não morrer, caindo em terra fica só, mas se morrer dentro da terra dará frutos abundantes. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. Frequentemente, nós enfatizamos apenas o aspecto da cruz, da renúncia, do sacrifício e da doação de si no seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade que Jesus não enganou seus discípulos a respeito das consequências do seguimento e claramente afirmou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga. Entretanto, o discipulado cristão não implica apenas o aspecto da cruz, mas também a alegria de estar com Jesus e de comunicar esta alegria aos outros. Pois, como afirma o documento de Aparecida, ser cristão não é uma carga, mas um dom. O documento de Aparecida recupera a alegria no seguimento de Jesus Cristo. De fato, Jesus não é uma ameaça para o ser humano, pelo contrário, é condição de sua realização e felicidade. Também o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, resgata a importância da alegria no anúncio do Evangelho e propõe uma nova etapa evangelizadora, marcada pela alegria. Essa alegria que preenche os corações daqueles que encontram Jesus é transformadora e nos liberta do pecado, da tristeza, da assídia, do vazio interior e do isolamento. Por isso, o cristão não deve assumir o discipulado como um peso, como um fardo difícil de suportar, mas viver com leveza e suavidade, pois nosso Senhor nos garante que seu jugo é suave e seu fardo é leve. Consequentemente, como diz o Papa Francisco, um evangelizador não deveria ter constantemente uma cara de funeral. É preciso recuperar o fervor de espírito
e a suave e reconfortante alegria de evangelizar, mesmo quando for preciso semear com lágrimas. E que o mundo do nosso tempo possa receber a boa nova dos lábios, não de evangelizadores tristes e descoroçoados, impacientes ou ansiosos, mas sim de ministros do Evangelho, cuja vida irradie fervor, pois foram quem recebeu primeiro em si a alegria de Cristo. Mas então, de que se trata essa alegria? Ela nasce da experiência de sentir-se amado por um Deus que de fato nos ama incondicionalmente. Ou ainda, como afirma o documento de Aparecida, a alegria do discípulo não é um sentimento de bem-estar egoísta, mas uma certeza que brota da fé, que serena o coração e o capacita para anunciar a boa nova do amor de Deus. Conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas. E fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras é nossa alegria. A alegria do Evangelho não é um sentimento passageiro ou superficial, mas uma fonte de vida que brota do encontro pessoal com Jesus. É uma alegria que nasce da missão e transcende as circunstâncias externas e se manifesta, mesmo nas situações mais difíceis da vida. Como discípulos de Cristo, somos chamados a viver essa alegria em todos os momentos, mesmo quando enfrentamos tribulações e desafios. No entanto, o Papa Francisco reconhece que muitos cristãos estão perdendo essa alegria e caindo na armadilha da assídia, do mundanismo espiritual e das divisões internas na comunidade. A assídia, como a tristeza interior que resulta da recusa dos bens espirituais, pode levar à inação ou ao ativismo desenfreado, impedindo-nos de viver plenamente nossa vocação cristã. O mundanismo espiritual, por sua vez, se disfarça sob uma aparência de religiosidade, mas, na verdade, busca apenas a própria glória e o bem-estar pessoal. Também as divisões e ódios entre os cristãos são uma triste realidade, que compromete o testemunho, a credibilidade e a missão da Igreja. Em vez de nos unirmos para anunciar o Evangelho, muitas vezes nos encontramos em conflito uns com os outros, alimentando ressentimentos e divisões que enfraquecem a comunidade cristã. Além disso, alguns deixam de viver uma adesão cordial à Igreja por alimentar um espírito de contenda. Mais do que pertencer à Igreja inteira com sua rica diversidade, pertencem a este ou aquele grupo que se sente diferente ou especial. Tais desafios nos impelem a cultivar a alegria do Evangelho, mesmo nas situações difíceis, promovendo a reconciliação, o perdão e a comunhão fraterna, resistindo à tentação da inveja, do julgamento e do ódio. É uma alegria missionária que nos convoca a ser testemunhas do amor de Deus, irradiando a luz de Cristo nas trevas do mundo e compartilhando essa alegria com todos que cruzamos em nosso caminho. Ouça toda semana nesta emissora o programa Naquele que me fortalece com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. Oração, comentário do Evangelho e reflexões. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para o mundo novo.
anuncia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.